Parece que o outono começou mais cedo esse ano e já tem muita gente sofrendo com os efeitos desse friozinho que tá chegando. E se você é uma dessas pessoas e tá passando por algum processo de alergias, rinites, sinusites, gripes, resfriados, tosses e tudo mais, esses vídeos eles são para vocês, porque eu recebi muita mensagem pedindo ajuda para tratar tudo isso de forma mais natural e por isso eu decidi gravar essa série de vídeos falando e ajudando um pouquinho mais vocês. Então, se você não me conhece, eu sou a Carol, eu sou farmacêutica e fitoterapeuta da Planta Amor. A Planta Amor é uma empresa que trabalha com fitoterapia buscando uma autotransformação. Então, se você ainda não conhece, eu convido você a conhecer tanto o nosso Instagram quanto o nosso site. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre rinites e sinusites. Então, para a gente começar a falar sobre isso e as formas de tratamento, é importante que a gente entenda o que são as rinites e o que são as sinusites e quais também quais as diferenças entre elas. Quando a gente fala de rinite, a gente está falando de um processo inflamatório das nossas mucosas, principalmente as mucosas do nosso nariz. Já quando a gente fala de sinusite, é um processo inflamatório, então é uma inflamação nas mucosas dos nossos seios da face. Então a gente tem esse processo inflamatório localizado nesses locais aqui, em cima dos nossos olhos, nas nossas têmporas, e que consequentemente traz sintomas que eu acho que todo mundo já conhece, que não são nada agradáveis, que é a dor de cabeça, cefaleia, então é uma pressão também na nossa cabeça, a gente pode sentir essa pressão também nos ouvidos, a gente pode ter dor na nossa arcada dentária, a gente pode ter febre baixa, coriza, então todos esses sintomas estão associados tanto à rinite quanto à sinusite. E antes da gente falar sobre as formas de tratamento, eu quero que você pense aí, se você está passando por um processo alérgico, ou de rinite, ou de sinusite, ou das duas coisas juntas, quais são os momentos em que você mais desenvolve essa alergia, que você mais desenvolve rinite? Você já parou para pensar nisso? Claro que existem algumas coisas que ajudam a desencadear tudo isso, que são os pós, são as poeiras, os pelos e tudo mais, mas também existem alguns momentos da nossa vida em que não teria explicação para a gente ter rinite. Já aconteceu isso com vocês? Porque existe uma relação simbólica dessas doenças com o nosso cotidiano e com a nossa expressão no dia a dia. As rinites, elas estão muito associadas com uma falta de autonomia e de decisão nas nossas vidas. Isso foi uma conclusão de um estudo desenvolvido lá em 2007, onde fala que as rinites, elas são desequilíbrios internos no nosso corpo. Então, será que você aí que está sofrendo de rinite, será que existe alguma causa para haver algum desequilíbrio interno, para acontecer uma perda, talvez, de autonomia e de decisão no seu dia a dia? Então eu quero que vocês também reflitam um pouquinho sobre isso e comecem a perceber em quais os momentos em que as crises de rinite ficam mais fortes. E agora a gente vai falar sobre formas de tratamento e eu trouxe algumas alternativas de chás, de óleos essenciais, entre outras. Eu vou começar com os chás. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeira coisa, como que a gente pode tratar essa rinite e essa sinusite? Primeiro, a gente tem que pensar em algo que pare toda essa alergia, então algo que seja antihistamínico. Então, uma planta que tem essa propriedade é a nossa queridíssima calêndula. Então, se você não conhece, eu trouxe aqui a calêndula para você ver. As flores de calêndula, elas são muito boas para alergia, só que a gente precisa ter um pequeno cuidado com elas, porque a gente não pode ingerir muita quantidade desse chá. Então, o ideal é uma xícara de chá de calêndula durante a noite. Então, você toma para depois dormir. Essa é a quantidade ideal. Outra planta que eu acho bem interessante trazer e que além dela existe também a casca do romã. Então, ou você pode fazer um chá com casca do romã, ou então você pode fazer um chá com folha de goiabeira. Eu trouxe a folha aqui desidratada, eu não tinha ela verde, mas eu trouxe para vocês verem.
Qual que é o princípio ativo que está na casca do romã e na folha da goiabeira? O principal, além de todos os outros que compõem essas plantas, mas o principal são os taninos. Por que taninos? Porque a propriedade dos taninos é fazer com que os nossos vasos sanguíneos, que nesse momento das inflamações estão dilatados, fazer com que eles se contraiam. Então a gente traz essa propriedade vasoconstritoras dos taninos. Consequentemente, diminuindo o calibre dos nossos vasos sanguíneos, a gente diminui o processo inflamatório e diminui também toda a secreção que as alergias e as rinites trazem. Então, por isso que são plantas bem importantes. Outra planta muito importante, muito boa para esse momento, é a flor do anis estrelado, essas estrelinhas aqui. Por quê? No momento em que a gente está com alguma rinite, alguma sinusite, o nosso corpo ele fica mais resfriado. E o nosso corpo resfriado, a nossa imunidade também cai um pouquinho. Então a gente precisa restabelecer esse calor, a gente precisa aquecer mais o nosso corpo. E o anis estrelado ele consegue atuar muito nisso. Sabe aquele momento que você pega um ventinho mais frio, as mãos e os pés ficam gelados e você começa a espirrar, você começa a ter esse processo alérgico? Então, nesses momentos, o anis estrelado vai conseguir te ajudar. Além disso, a gente também pode fazer uso dos óleos essenciais. Então, gotinhas de óleos essenciais, a gente pode colocar ele nesses difusores de tomada. Então, nesses difusores você pinga algumas gotinhas e coloca na tomada. E o aroma e as propriedades dos óleos essenciais vão ficar no ambiente. Então, além desse difusor de tomada, você pode estar utilizando também esse umidificador, que aí você coloca umas gotinhas dos óleos essenciais, completa com água e ele fica então levando isso para todo o ambiente. Quais óleos essenciais que a gente pode estar usando nesse momento para essas alergias de rinite e sinusite? O óleo essencial de eucalipto, nesse momento é super bom, porque ele facilita a nossa respiração e também ele é bactericida, então é muito bom. O óleo essencial de hortelã-pimenta também, principalmente para auxiliar na respiração. E o óleo essencial de melaleuca, porque a melaleuca ela atua contra fungos e bactérias que talvez aí estejam te atrapalhando também, além dela ser imunoestimulante. Ela aumenta a nossa imunidade, melhora a nossa imunidade. Então são 3 óleos que você pode estar usando, além dessas 3 ou 4 plantas que eu acabei de dar as dicas. Além disso, falando um pouco mais do eucalipto, você pode fazer um bafo com eucalipto. Isso é uma prática muito antiga, que eu acho que todo mundo conhece, ou se não conhece, agora vai estar conhecendo, que é o quê? Colher umas 8 ou 10 folhas de eucalipto, colocar numa panela com cerca de 2 litros de água e colocar para ferver. No momento em que esse chá ele estiver em ebulição, você desliga do fogo e aí você pode colocar numa mesa, você se senta e fica com a cabeça em cima dessa panela com esse vapor do eucalipto. Nesse momento é interessante que você mantenha o corpo bem aquecidinho e você coloque uma toalha sobre a cabeça. Você pode respirar esse vapor do eucalipto por cerca de 15 minutos, isso já vai ajudar muito você a ter uma respiração mais eficiente, que nesses momentos de rinite e sinusite não fica tão fácil assim, né? Além disso, uma outra prática pouco conhecida, mas que vai ajudar muito vocês, é o uso das argilas. Então, olha só, eu trouxe aqui, eu fiz essa misturinha com chá de hortelã, o chá de hortelã também é muito bom para isso, e eu coloquei argila preta. Então você pode usar tanto argila preta quanto argila verde, porque elas são anti-inflamatórias, elas são as argilas mais completas que existem na natureza e elas vão ajudar tanto na vascularização dessa região que está toda inflamada e também elas são muito anti-inflamatórias, como eu já tinha dito. Então você pode aplicar ela sobre o nariz, sobre as têmporas e também na testa.
E aí você vai deixar, você vai fazer uma pastinha, mais ou menos como essa minha, você vai aplicar sobre a tua pele e no momento em que a argila começar a secar, é o momento ideal de tirar essa argila. Então ela vai ficar por aproximadamente 10 minutos no teu rosto. Se caso você esteja passando por um processo muito agudo de sinusite ou rinite, você pode fazer isso todos os dias durante uma semana. Se não, você pode fazer um tratamento mais profilático de usar essa argila de 1 a 3 vezes por semana, caso não esteja num pico tão grande de rinite ou sinusite. Então a gente tem aqui cerca de 8 ou 9 práticas que podem e ajudam muito nesse processo inflamatório todo. Claro que é muito importante que a gente também beba muita água, porque a água facilita com que esse muco, toda essa secreção que é liberada, ela se torne mais fluida. Então a água nesse momento também é muito importante. E eu espero ter ajudado. Então se esse vídeo foi válido para você, se você conseguiu aprender alguma coisa e também se você sabe de alguém que sofre com rinites e sinusites, manda esse vídeo para alguém e também segue a gente. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que essa semana sai mais vídeos dessa série de rinites, sinusites e gripes e tudo mais que vai atrapalhar um pouquinho o nosso inverno, mas a gente vai conseguir tratar tudo isso de forma bem simples. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo!